Essas informações podem ser interpretadas como ficção científica ou da forma que o espectador preferir. Elas são compartilhadas com fins de entretenimento, embora as tratemos com a máxima importância. Nossas mentes importam. Um nível mais profundo, o inconsciente. Olá novamente! Como você está hoje? Está pronto para continuar o assunto que desenvolvemos na aula anterior, 13? Espero que sim, pois o que vamos falar hoje é muito importante e vamos continuar de onde paramos. Hoje, veremos por que muitas pessoas às vezes questionam se o processo de manifestação é real, já que não veem as mudanças que desejam em suas vidas, ou vivenciam eventos que parecem opostos ao que pensam conscientemente querer. Não sou um especialista no assunto, mas compartilharei o que sei. Vamos começar. E obrigado, dona do Havaí, por fazer manualmente esta linda peça aqui do meu logotipo da estrela da Academia Espacial. Primeiro, e esta ainda não é a parte principal do vídeo, embora também seja essencial e relacionada, a manifestação na realidade física é, na verdade, geralmente mais lenta do que nos chamados reinos mais espirituais, onde a vida é mais energia, não tão densa. Para algo se manifestar aqui, para existir, deve ser mantido como uma ideia focada e constante, não contraditória, duvidosa e dispersa. Sem mencionar que deve ou deveria ser acompanhado pelas ações e mudanças na vida de alguém como parte da compatibilidade vibracional com o que queremos, mencionado no episódio anterior, e é aqui que a maioria das pessoas falha. Eles acham que querem algo desesperadamente, mas, ao mesmo tempo, seu foco é disperso, fraco, não levado a sério, talvez até se sabotando por diferentes motivos. E assim, o que é emitido é um sinal confuso e contraditório. Ele não produz o resultado, empurrando o indivíduo ainda mais para as convicções autoperpetuadas de sua própria incapacidade e falta de poder criativo. Isso foi explicado de uma boa maneira aqui. Seus desejos são relegados a planos inacabados em sua mente, dispersos e sem foco, porque você tende a pular de querer uma coisa para outra, depois para uma terceira e então voltar para a primeira. É como estar em um navio no mar e querer ir a vários portos ao mesmo tempo, mas saber que só pode ir a um de cada vez. Você traça uma rota para um, mas muda de ideia para outro meia hora depois, e depois para outro ainda. Seu navio obviamente não chegará a porto algum, e você só ficará girando em círculos erraticamente em alto mar. Pense na vida como esse mar, neste caso. Para manifestar algo em sua vida, você precisa de ordem e clareza em sua mente. E isso refletirá na realidade que você vive. Você deve saber o que quer e então seguir nessa direção, porque querer algo com clareza e foco não é o bastante. Isso é importante. Quantos de nós sentimos que queremos algo, mas começamos a sentir dúvida, insegurança, ideias conflitantes, conversando entre si em nossa mente? Você pode querer muito algo, mas não se manifesta imediatamente, porque ainda precisa processar internamente o quanto quer e se realmente quer. E mesmo que nos concentremos naquilo que queremos, quantos de nós damos passos reais, práticos e autoconfiantes em direção a isso? Posso dizer por experiência com algumas pessoas que conheço, não muitas, e isso é porque as pessoas raramente sabem o que querem ou o que querem não está bem definido, acreditado com coragem e paciência.
Eles simplesmente carecem de uma direção clara e harmoniosa dentro de si mesmos, passando muito tempo à deriva com o que a vida lhes impõe, com a já mencionada mentalidade determinista de que a realidade simplesmente acontece com eles. Certo, é precisamente aqui que vamos olhar para o nível mais profundo do processo de criação e para o que mais é importante, além de simplesmente querer algo. Como eu disse acima, as pessoas frequentemente começam a duvidar que seja realmente possível alcançar esse algo. Elas questionam isso. Medos em que inseguranças podem surgir e muitos pensamentos e emoções podem aparecer em torno do objetivo desejado. E de onde vem tudo isso? Bem, toda essa gama de atitudes e interpretações sobre a situação que desejam não vem apenas do que pensam querer em um nível consciente, mas também do conjunto acumulado de ideias e preconceitos armazenados sobre si mesmos e a realidade ao seu redor, moldando o seu dia a dia a partir dos níveis que chamamos de subconsciente e inconsciente. Isso inclui todas as suposições, impressões e crenças trazidas do passado para o presente. A maioria construída em nossa psique ao longo da vida, muitas desde muito jovens, sobre o que é possível e o que não é, o que é alcançável e o que não é, o que é difícil, o que é fácil, onde estão meus limites, o que posso ou não fazer, onde vou falhar e onde vou ter sucesso, e assim por diante. Em outras palavras, são os acordos de percepção mencionados anteriormente que mantemos sobre nós mesmos e a vida, vindos da programação individual a que fomos submetidos e também da coletiva. Se seremos capazes de focar em algo com energia criativa suficiente e se isso se manifestará com mais ou menos tempo e precisão, dependerá dessas ideias preconcebidas, enraizadas e muitas vezes difíceis de perceber dentro de nós mesmos sobre o assunto desejado. Tudo o que adquirimos na vida, todas as experiências, boas e más, revelações, percepções, moldam-nos continuamente, fazem a nossa alma crescer visível e invisivelmente, e continuam a defini-la à medida que avançamos pela vida. Elas formam a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor, e a forma como o interpretamos desta e não de outra maneira, em primeiro lugar, também foi condicionada por experiências e percepções anteriores a isso. Eles ainda estão ativos dentro de nós, não importa quão longe os tenhamos adquirido. Existem padrões de reação embutidos em nossa mente profunda, antigos roteiros limitantes que tendem a se repetir se não forem reconstruídos. E este é o ponto-chave, é a partir daí que geramos e criamos mais realidade. É aqui que a manifestação realmente acontece, onde ela se gera, e não nos níveis mais superficiais da nossa mente consciente. É importante entender isso. Por exemplo, você pode achar que quer se mudar para outro país e pode realmente querer isso, mas pode haver uma ideia enraizada no seu eu mais profundo, talvez programada pela sua criação, de que ficar perto da sua família é uma prioridade e que permanecer unido é como as coisas deveriam ser. Você pode nem estar ciente dessa ideia programada persistente, mas ela ainda será algo que participará da criação da sua realidade. Ela continuará a formar ondas, como explicado no vídeo anterior.
E dependendo de quão forte for essa convicção mais profunda, ela pode sabotar suas intenções de se mudar. E este é apenas um exemplo simples entre milhões de variáveis possíveis, todas se cruzando dentro de você o tempo todo, todas respirando e moldando sua vida, todas continuando a definir você por dentro. Você manifesta a partir do inconsciente. Se você tem 1000 pontos, sua consciência atual com a qual você quer coisas e com a qual você pensa é apenas 22% de tudo o que você é como pessoa. Os 980 pontos são o seu subconsciente e o seu inconsciente. Isso está contido no seu corpo físico, como um programa direto de interpretação. Então você diz, eu quero manifestar um bolo, e você diz isso com 2% de quem você é porque os 98% restantes passam o tempo todo contradizendo. Neste ponto, você perguntará, qual é a diferença entre o subconsciente e o inconsciente? De forma simples, a principal diferença seria que o subconsciente é apenas uma camada abaixo da sua mente consciente, armazenando, processando e operando algumas de suas memórias mais simples, hábitos diários e informações. Enquanto o inconsciente é um reino muito mais profundo de impulsos, traumas, ideias, reações, memórias complexas e outros elementos reprimidos ou simplesmente mais difíceis de acessar. Você se manifesta a partir de ambos os níveis e do consciente também, é claro, especialmente se estiverem em harmonia. Você se manifesta a partir da totalidade do seu ser. Você manifesta quem você é, não o que você quer, e isso é crucial. Saiba quem você é em todos os níveis do seu ser. Estude seu mundo interior e sua programação, voluntária e imposta, e você dominará a arte da manifestação. Tudo o que acontece no que chamamos de mundo externo é percebido pelos sentidos e então interpretado pelo cérebro usando padrões e ideias anteriores na forma de acordos para dar valor às mensagens que recebemos. Mas tudo é percepção e interpretação. Portanto, tudo o que um indivíduo percebe como realidade externa é apenas um reflexo da experiência que ele teve anteriormente e do seu sistema de valores. Não existe nada externo à nossa própria interpretação do que chamamos de mundo externo. Esse mundo externo não é nada mais do que nós mesmos, o espelho do nosso interior. Vou te dar um exemplo real disso. Se uma pessoa foi constantemente abusada na infância e levada a sentir que não merece nada de bom na vida, então não importa o quanto ela tente manifestar algo positivo, mesmo que alcance esse nível de pensamento positivo, o que muitas vezes não acontece devido àquela programação do início da vida, isso pode não se manifestar para eles, ou pode levar mais tempo, pois eles ainda podem carregar padrões de crença não resolvidos de não merecerem verdadeiramente o que é bom. Eles podem apenas criar mais ciclos de fracasso para si mesmos, o que irá confirmar e consolidar ainda mais aquela ideia enraizada de não merecer nada positivo. O que se manifesta e a eficiência dessa manifestação dependem de como a mente foi programada inicialmente. E se tentar desprogramar tudo isso lhe parece complicado e muito trabalhoso, especialmente porque muitos desses padrões limitantes estão no inconsciente, o que significa que não temos consciência deles, bem, não vou mentir, nem sempre é fácil fazer isso. Chama-se trabalho de sombra, encarar as partes ocultas, não curadas ou ainda não compreendidas de si mesmo. Poucas pessoas dedicam tempo a investigar isso, mas é uma das razões pelas quais as coisas não se manifestam. Então pode valer a pena aprender as técnicas para acessar essa parte de si mesmo. Quando fizer isso, aprenderá a neutralizar os efeitos que essas crenças limitantes e traumas passados têm sobre você. Você se liberta delas.
Você reconhece, cura, reprograma e reescreve o que elas significam para você, como você as interpreta e como reage a elas. Você se torna um ser mais integrado e a manifestação torna-se mais eficiente, pois ela nasce do núcleo congruente e não disperso de quem você é. Há muita informação, professores e práticas por aí para te ajudar com o trabalho de sombra. Então, não vamos entrar nisso agora. Mas uma coisa importante a ter em mente é que você deve ser corajoso para enfrentar seus medos, traumas e coisas de que talvez nem goste em si mesmo. Você os aborda com paciência e aceitação, até mesmo as qualidades negativas que descobre, pois elas também definem quem você é. Devemos integrar tudo, aceitar, aplicar sabedoria e amor próprio sereno para transmutar e, eventualmente, se dissolverá, deixando para trás o eu unificado, completo e sem fragmentação. O amor não é a frequência mais alta. Longe disso. A frequência mais alta é a integração. Quanto mais integrado você estiver em contato com suas sombras, contradições internas, confusões, dúvidas e até seus lados sombrios, mais poderosas serão suas manifestações. Chame isso de congruência do ser, quando o que está no seu íntimo está harmoniosamente alinhado com o que você sabe e pensa de si mesmo e da realidade ao redor em um nível consciente. Quanto mais congruente você for com seus pensamentos e valores, quanto mais forte e claro você for sobre o que deseja, mais rápido e forte você manifestará qualquer coisa. Para trazer manifestações mais positivas para a vida, e já que o que você manifesta reflete diretamente muito do que carrega dentro, mudar seu mundo interior primeiro, tornando-se a melhor versão de si mesmo, é um passo essencial. Você não pode mudar o que viveu no passado, mas pode curar e reprogramar a relação interna com o que quer que tenha sido, o significado que carrega. Você não é vítima do seu passado ou de reações e autopercepções enraizadas. Você pode transformar seu mundo interior com o poder, a intenção e o foco que possui hoje. Saiba que você pode. Manifestação é cada pensamento, é cada intenção, é você juntar dinheiro para um carro, é você, escrever um livro, lançá-lo, tudo, cada momento da vida, cada respiração que você dá, esse é o poder criativo que você tem. Não precisa ser algo grande e dramático. Manifestar não precisa ser isso. Todos queremos manifestar um carro, queremos manifestar milhões de dólares para provar que somos poderosos. Mas você é poderoso em cada segundo que existe, porque essa existência está sendo criada por você. E mesmo ao entrar nessa experiência de matriz tridimensional tão difícil neste planeta, onde tantas coisas parecem nos esmagar, saber que você é o autor desta existência e que tem o poder de reagir a ela como quiser. E navegar por ela e integrar se você quiser, não existe certo ou errado. Mas saber disso, você é o contador de histórias mais poderoso e foi corajoso o suficiente para escrever uma história para vir a este planeta. E, você deveria se orgulhar muito do poder criativo que possui.
Conserte-se por dentro, passo a passo e com paciência, e muito disso se refletirá na realidade ao seu redor. Até mesmo a vontade em direção a esse objetivo se refletirá, se for constante e forte. Este é, de fato, o aspecto mais importante da lei da atração. Se você se concentrar em se alinhar e se consertar por dentro, sua vida e suas circunstâncias provavelmente se ajustarão no processo. Você é as suas circunstâncias. O mundo em que vive e como o percebe é apenas um reflexo de quem você é. O mundo exterior é a manifestação de quem você foi antes e de quem você é hoje. Na prática, você pode fazer uma lista mental ou física de tudo o que precisa melhorar. Muitas dessas coisas já vazaram para o seu subconsciente e rodam na sua mente como um programa de computador. Maus hábitos, vícios, diálogos internos destrutivos e repetitivos, gatilhos emocionais aos quais você reage de uma forma que não gostaria. Todos nós temos aquela bagagem que criamos ao longo da vida. Esteja ciente dessa bagagem e da frequência que você emite o tempo todo. Aprenda a controlá-la. A Matrix foi projetada para causar uma reação em você. É como você gerencia essas reações que mais importa a sua atitude. É isso que nos define. Esteja consciente de seus pensamentos e emoções, e especialmente do que os desperta. Desenvolva técnicas para lidar com tudo isso e avance com total autoconfiança, vontade e determinação. Você tem o poder. Ele está no seu momento de agora. Não tenha medo de deixar para trás situações tóxicas e até pessoas que você sente que não apoiam suas mudanças e que parecem bloquear seu progresso. Lembre-se de algo muito importante. Você é o resultado da média do conteúdo que consome, das informações que lê e incorpora em si e das pessoas com quem mais convive na sua vida. O que você escolhe para se cercar é um reflexo direto de quem você é, mas também é algo que, por sua vez, continua a moldar você para o momento presente e futuro. Esteja atento a quem você deixa entrar em sua realidade, as conversas que tem, as crenças que lhe são impostas e que você aceita, e a energia que permite em sua vida. Seja o mestre das suas circunstâncias, nunca à mercê do que aparentemente lhe acontece. Obrigado, Chrissy. Você manifesta quem você é, não o que você quer. Eu adoro isso. É algo profundo e transformador se você pensar bem. Isso coloca a lei da atração sob uma nova luz e perspectiva. E é por isso que a lei dos espelhos é um termo muito melhor. Nós manifestamos e refletimos quem somos. Será que quem somos é sempre o resultado de escolhas, percepções e reações individuais? Estamos sempre escolhendo no que acreditamos. Mas e quanto aos acordos de percepção coletiva mencionados em uma das aulas anteriores? Nós manifestamos a partir deles também? Bem, é aqui que tudo fica ainda mais profundo e encontramos outra camada em ação aqui. E sim, infelizmente, muitas vezes geramos a realidade a partir de ideias e limitações fabricadas coletivamente, do campo do inconsciente coletivo.
E é exatamente aí que entra o controle mental coletivo e como os controladores nos mantêm sob seu domínio ao direcionar as crenças das massas. E falaremos sobre isso na terceira parte dessa série Mente Importa. E também sobre a responsabilidade que temos como indivíduos mais conscientes de manter uma frequência criativa e positiva para o coletivo maior. Sim, quanto mais coerentes e poderosos forem nossos eus interiores e manifestações, mais influência teremos em moldar a realidade maior do inconsciente coletivo. Parece incrível, não é? Bem, eu explicarei tudo isso no próximo episódio. É super interessante e importante. Antes de eu deixar você ir, e eu não vou deixar você ir ainda, fique até o final para um comentário muito legal de Swaroj Erra, um dos nossos contatos passados lá de cima, e eu prometo explicar um pouco mais sobre quem eles são muito em breve. Vamos ouvir a Priya do Reino Unido enquanto ela resume este tópico de forma eloquente com as suas próprias palavras. Ela usa o termo subconsciente aqui em vez de inconsciente, mas isso é porque é muitas vezes difícil saber precisamente onde um começa e o outro termina. Estes dois reinos sobrepõem-se. O seu subconsciente ou mente inconsciente é a totalidade de cada pensamento que você já absorveu, herdou ou carregou, tudo funcionando continuamente em segundo plano, abaixo do limiar da sua consciência. Ele guarda um registro de tudo o que você já vivenciou. Desde antes de nascer, você absorve tudo do seu ambiente, quase sempre sem questionar, mas não para por aí. Também carregamos o que pode ser chamado de memória ancestral ou memórias de vidas passadas, padrões herdados de outras existências. E dentro da sua mente subconsciente, você também guarda crenças fundamentais sobre sobrevivência, confiança, o que é possível, e elas se manifestam no corpo, no DNA, na sua estrutura energética, e todas se originam do subconsciente. Olhe para a sua vida agora. O que você vê ao seu redor não é por acaso, não é apenas uma coincidência. É uma leitura precisa e exata da sua frequência subconsciente dominante. O campo não responde apenas ao que você quer acreditar. Ele responde ao que está realmente operando no seu subconsciente e é por isso que os padrões se repetem. É por isso que as pessoas se encontram no mesmo relacionamento, mas apenas com rostos diferentes. E porque as dificuldades financeiras persistem apesar de todo o esforço para mudá-las. E porque alguns medos parecem se materializar não importa o quanto você tente mudá-los conscientemente. E isso ocorre porque o subconsciente mantém uma frequência e o campo responde a essa consistência. A experiência aparece no mundo exterior como confirmação. Então o que acontece é que a mente consciente observa essa experiência e a envia de volta ao subconsciente como prova de que a crença estava correta e o ciclo se reforça. A onda estacionária se mantém e é assim que sistemas de crenças profundamente enraizados se tornam a arquitetura da experiência. E isso nem sempre é porque queremos que essas crenças sejam verdadeiras, mas apenas porque elas são consistentes e é a consistência que o campo responde. Mas o subconsciente também pode ser reprogramado deliberadamente, e existem algumas ferramentas simples que você pode usar. A meditação, por exemplo, aquieta a mente e abre o subconsciente para que você possa imprimir nele. A visualização também cria uma emissão de frequência sustentada e carregada emocionalmente, especialmente quando feita em primeira pessoa. O subconsciente muitas vezes não distingue uma experiência vividamente imaginada de uma real. Afirmações também são úteis. A repetição é eficaz porque o subconsciente responde à consistência. Lembre-se, você é o programador da sua mente e o ambiente externo também importa. As frequências de outras pessoas são emissões de ondas reais entrando no seu campo. Então o que você assiste, o que consome, as conversas das quais participa, nada disso são experiências neutras. São padrões de interferência, reforçando ou rompendo a frequência que você tenta construir internamente. Então proteja seu campo deliberadamente, não evitando ou tentando fugir das coisas, mas por escolha. Haja como a pessoa que você pretende ser, para que cada ação sua se alinhe com a realidade desejada. Você gera a frequência e a realidade responde. O mundo externo é sempre um espelho. Ele é sempre preciso e está sempre refletindo de volta para você.
É sempre uma frequência dominante, operando crenças abaixo da superfície, que cria a sua realidade. Então, quando você assume o controle disso e entende que não é um observador passivo da sua vida, mas o gerador de frequência de tudo, tudo se torna disponível para você. O subconsciente, então, não estará trabalhando contra você, mas a seu favor e perfeitamente com qualquer sinal que você lhe der. Muito bem dito. Muito obrigada, Priya, pelas suas reflexões. Nós as apreciamos. A Priya também mencionou algo aqui que eu ainda não abordei, que são as vidas passadas e o carregar coisas dentro do subconsciente ou inconsciente a partir delas também. E isso é verdade. Nós fazemos, mas evitei isso propositalmente por enquanto, para não tornar o assunto complicado demais. Entraremos nisso no futuro. Por agora, vou me despedir. Continuaremos essa série em breve com a parte 3. Mas, como uma surpresa, antes da parte 3, farei um episódio rápido, fora do roteiro, onde compartilharei pensamentos e experiências pessoais espontâneas sobre este assunto. Então não vá muito longe. Voltarei muito em breve. Até lá. E lembre-se, as escolhas que você faz hoje são o que definirão você amanhã. What will define you tomorrow. Quero que saibam que não são sacos de carne físicos, que são seres mágicos e eternos, criadores de mundos, que não são impotentes. Na verdade, vocês são os únicos que possuem poder real. É por isso que os mantém ignorantes e com a mente controlada para acreditar numa realidade falsa que só serve a poucos. Vocês são necessários porque são os verdadeiros criadores. Vocês são deuses e deusas em formação, mantidos aí para gerar uma realidade que interessa a uma espécie negativa que não apenas tem medo, mas está aterrorizada com a possibilidade de vocês despertarem, porque então eles não teriam chance alguma. Quero que todos saibam que vocês podem ser poderosos e podem mover a matriz a seu favor. Vocês não são vítimas, por mais difícil que seja aceitar isso para a maioria. Resumo: na realidade física, tudo se manifesta mais lentamente do que nos reinos espirituais. Para algo existir, deve ser consistente e focado, não disperso ou enfraquecido por dúvidas conflitantes. A raiz do quanto duvidamos ou acreditamos em algo e de como nos interpretamos na realidade está, muitas vezes, enterrada no subconsciente ou inconsciente. É de lá que grande parte da nossa realidade é gerada. Alcançar essas áreas de nós mesmos e assumir o controle é chamado de trabalho de sombra. É um passo para reprogramar crenças e ideias autolimitantes. A integração é a frequência mais elevada. Refine-se internamente, torne-se a melhor versão de si mesmo e isso se refletirá externamente. Deixe ir tudo o que atrapalha o seu progresso, hábitos, pessoas e situações tóxicas. Esteja atento ao que permite em sua realidade, ao que consome mental e energeticamente, pois isso continuará a moldá-lo. Alinhe-se em todos os níveis do seu ser, e o que você quer refletirá quem você é e vice-versa. Você manifesta quem você é em níveis conscientes e inconscientes, não apenas o que quer com a parte consciente limitada de si.